Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra, momento em que Deus nos fala. É importante nós abrirmos o coração para Deus, para que um dia consigamos a vida em plenitude no paraíso. Ouçamos então a liturgia da palavra de sexta-feira, 1º de maio de 2020, dia de São José Operário, dia do trabalho, dia do trabalhador, dos empregados em geral. Nesta sexta-feira, comemoramos também a terceira semana da Páscoa, que começou no último domingo, dia 26. Hoje temos a primeira leitura, que foi retirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos do 1º ao 20. Vamos à primeira leitura. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebidos dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor.
Graças a Deus! É a conversão do apóstolo São Paulo. Agora temos o Salmo responsorial, é o Salmo 116, versículos 1º e 2º, refrão retirado do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Vamos repetir? Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Povos todos, festejai-o. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Pois comprovado é seu amor para conosco. Para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Repitamos. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Segunda leitura, leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos do 14 ao 15. Mas, acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fostes chamados, a fim de formar um único corpo, e sede agradecidos. Palavra do Senhor, graças a Deus. E agora temos o Evangelho de Jesus Cristo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 13, versículos de 54 a 58. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? Ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria, e a sua família, retificando, um profeta são não... Mais uma vez, me perdoem, retificando, Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Temos um pequeno comentário, uma reflexão, o início de uma homilia do padre Guido Motinelli. Ele faz o seguinte comentário. Iniciamos o mês de maio, o mês de Maria. Hoje é a primeira sexta-feira do mês, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Também é dia de São José Operário, padroeiro de todos os trabalhadores. No Evangelho de hoje, Jesus é chamado de o filho do carpinteiro. E alguém se escandaliza pela sua sabedoria e doutrina, que consegue explicar brilhantemente. A reação de Jesus é muito pesada. É só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado. Quem segue a Jesus, especialmente
na vida missionária, enfrenta desafios e dificuldades de todo tipo, mas não desiste. Jesus está ao seu lado e a missão continua. O padre Guido Motinelli, que é um especialista em Bíblia, ele escreve para o site rs21.com.br. RS é Rede Século 21. RS21, Rede Século 21, rs21.com.br. Eu gosto muito das explicações do padre Guido Motinelli no programa Eclésia, onde ele participa junto com o apresentador, que é diácono, o Eric Módolo. Temos ainda uma pequena, mas interessante reflexão do texto bíblico do Evangelho. As parábolas revelam o segredo de Deus para aqueles que têm fé. Por isso, o doutor da lei, que se torna discípulo de Jesus, é capaz de ver a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Em Jesus, tudo se renova e toma novo sentido. Os contemporâneos de Jesus colocam a questão sobre a origem da autoridade dele, admirados de seu ensinamento e poderes milagrosos. É impossível que Jesus, sendo um deles, tenha a autoridade de Deus. Por isso eles o rejeitam. Essa rejeição não é acidental. É apenas mais uma prova de que Jesus é o enviado de Deus. De fato, todos os profetas do Antigo Testamento também foram rejeitados. E será que isto não acontece nos dias de hoje, meus irmãos e minhas irmãs? A palavra de Deus está nos esclarecendo muita coisa. Hoje é dia de São José Operário, dia de Santa Grata e São Peregrino também, né? Dia do Trabalhador, parabéns a todos nós trabalhadores, empregados, operários, até mesmo os empreendedores, os empresários, porque eles também trabalham, né? Para manter uma empresa, um empreendimento, eles trabalham. Agora vamos ao santo do dia. Eu só quero dizer que eu gravo este vídeo para o meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Mas podem divulgar livremente. Foi Jesus quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai, está até no Salmo que eu acabei de cantar. E o que de graça recebestes, deem também de graça. Então, olha, divulguem à vontade estes vídeos que eu faço propagando a palavra de Deus. Mas agora eu vou ler um texto do padre Evaldo César de Souza. Ele é da Congregação Santíssimo Redentor. Ele é redentorista, padre Evaldo. São José Operário. Ele escreve para o site a12.com. São José Operário é um santo comemorado no dia 1º de maio. O Dia do Operário nasceu para lembrar o massacre dos trabalhadores acontecido em Chicago, no ano de 1886, nos Estados Unidos. Durante uma greve, os trabalhadores foram massacrados sem piedade pelos poderosos. Papa Pio XII instituiu a festa de São José Operário em 1955. São José é o modelo ideal do operário e sustentou sua família durante toda a vida com o trabalho de suas próprias mãos, cumpriu sempre seus deveres para com a comunidade, ensinou ao Filho de Deus a profissão de carpinteiro e permitiu que as profecias se cumprissem. O Papa Leão XIII nos diz que os operários têm direito de recorrer
a São José e de procurar imitá-lo, porque São José, casado com a mais santa entre todas as mulheres, Maria, considerado o pai do Filho de Deus, pai adotivo, retirou do seu trabalho de carpinteiro o sustento da Sagrada Família. A escolha de São José como padroeiro dos trabalhadores mostra que a Igreja está do lado dos mais fracos e injustiçados. Junto com a celebração do justo José, a Igreja celebra a vida dos milhões de trabalhadores de todo o mundo e levanta a voz para defendê-los nas horas de necessidade. Numa sociedade materialista que divide as pessoas pelo tipo de trabalho e que valoriza o ser humano pelo que ele recebe, a Igreja quer lembrar, no 1º de maio, o valor humano e cristão do trabalhador. Reflexão. Nosso país enfrenta o grande problema do desemprego. Celebrar o Dia do Trabalho parece até um contrassenso, mas precisamos continuar confiando em Deus e lutando com todos os nossos esforços para que a justiça social e trabalhista aconteça em nosso país. Somos cidadãos e precisamos exercer nosso direito de viver numa sociedade mais justa. Vamos usar os meios que temos para mostrar aos nossos governantes que estamos cansados de tanta desigualdade e injustiça. São José nos acompanhe nessa luta. Oração. São José, com seu humilde trabalho de carpinteiro, sustentou a casa de Nazaré. Você conhece os sofrimentos dos trabalhadores, porque passou isso ao lado de Jesus e de Maria. Não permita que os operários oprimidos esqueçam de que foram criados por Deus. Recorda a todos eles que nunca estão sós para trabalhar, mas que junto a eles estão Jesus e Maria para lhes enxugar o suor, proteger e diminuir seus problemas. Amém. Então, mais uma vez, parabéns aos trabalhadores e também aos empreendedores que possibilitam o emprego, que abrem a possibilidade de tantos e tantos trabalhadores receberem a sua renda mensal para o seu sustento, para o seu lazer, para o seu transporte, enfim, para a sua sobrevivência. Parabéns aos trabalhadores e também aos empreendedores, aos empresários que atuam com justiça. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus. É do hebraico esse termo Shalom Adonai. Significa a paz de Cristo Jesus, a paz do Senhor. E o Senhor para nós é Jesus, o nosso Deus é Jesus. El Shaddai significa Deus onipotente. Ele pode tudo, acredite nele, peça e receberá. Você vai receber, se pedir com fé. E temos outra expressão dita pelo apóstolo São Paulo, Maranata, como falam os protestantes, ou Maranatá, como falam os católicos. O significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. É a segunda vinda de Cristo Jesus que um dia vai acontecer. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se mesmo. Peça perdão a Deus. E acredite que Jesus, que está aqui, olha, é Filho de Deus e é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Shalom. Parabéns a todos. São José Operário, rogai por nós.